Irmão, depois que nós lemos essa palavra aqui, você vai ver tudo que está acontecendo no dia de hoje, já está escrito nessa palavra, né? Para a gente ficar atento e ficar vendo que verdadeiramente você é um crente, você é uma crente, se você estiver obedecendo essa palavra, e ficar despreocupado com tudo isso que está ocorrendo no mundo, porque tudo que está ocorrendo no mundo é a confirmação da palavra de Deus, e ele dá esse ensinamento através dessa passagem de Mateus 24, o sermão dele aqui aos seus discípulos, dando um grande ensinamento. Nós vamos também participar dessa vez, mas nós possamos sair daqui mais confiantes na palavra de Deus. Vamos ler, 24, primeiro que fala assim: quando Jesus, saindo do templo, aproximou-se dele, os seus discípulos, para lhe mostrar a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse: na verdade, vos digo que aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Né? Aqui no 3, estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se os seus discípulos, em particular, dizendo: dá-nos quando são essas coisas que hão de vir da tua vinda, do fim do mundo. Jesus, respondendo, lhe disse: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Ouvido de guerra, de remor de guerra, olhai e não vos assusteis, porque é mire que tudo isso aconteça. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, peste, terremoto em vários lugares. Mas todas essas coisas são os princípios de dores. Então vos hão de ser entregues para serem atormentados, e vos serão odiados por todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e sairão uns aos outros, e se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por si multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha dos gentios, e virá o fim. Amém? A palavra muito boa, muito maravilhosa, que é um grande ensinamento para nós entender que quando Jesus saiu do templo, o seu discípulo se aproximou e mostrou a rachadura do templo. E o Senhor olhou para o seu discípulo, e eu creio que ele falando assim, que não ia ficar pedra sobre pedra que não fosse derribada. Falando para nós no dia de hoje, o que é que ele quer dizer para mim e para você? Que eu e você, se estivermos preocupados com as coisas desse mundo, nós somos derrotados. Jesus estava querendo mostrar aos seus discípulos que esquecesse aquela rachadura, mas se preocupasse realmente em ouvir a palavra de Deus e se confessar diante dele, né? Porque ele estava ali tentando afirmar através dessa palavra que só tem uma coisa que vai ficar para sempre: a palavra de Deus. E eu e você se obedecer à palavra do Senhor. Uma coisa interessante que nós temos que se apegar a cada dia, a cada minuto. A promessa de Deus na nossa vida é muito grande, porque ele diz que quem é de Deus não terá fim, não se acabará, porque aquele que está vivo com Deus, ele vai morar com Deus, e quem vai morar com Deus é vida eterna, não tem fim. Então ele estava nos ensinando nos dias de hoje que tudo aqui é passageiro, tudo é passageiro. Belas casas, belos carros, tudo isso é só um tempo, depois vai se acabar tudo, né? Não vai ficar aqui pedra sobre pedra ser derribado, porque nós sabemos que o fim desta terra está para acontecer. Como está escrito no livro de Pedro, que os céus e a terra estão reservados como tesouro para ser queimados no fogo. Então, nada aqui é seguro. A única coisa que é seguro é somente nós obedecer a Deus para morar com Ele. Muitas pessoas que estão se embelezando com as coisas desse mundo, vão correr atrás de coisas daqui, mas é tudo em vão, tudo besteira. O que nós temos que correr e se apegar mesmo é obedecer a palavra de Deus e confirmar, ser fiel a Deus
e se guardar, de guardar a sua santidade, como ele tem falado, através da sua palavra. Então aqui ele estava dando um ensinamento para seus discípulos. E quando os discípulos chegaram diante do Senhor, ele tiveram aquele particular com ele deu um grande ensinamento para ele, né? Aqui no 2 ele fala assim, Jesus, porém, ele disse, na verdade, eu digo que aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Então ele aqui já está dizendo assim, que nada aqui é seguro. Nada aqui é coisa que nós vamos se apegar e dizer, não, eu tenho uma bela casa, essa casa que você tem, amanhã vai se acabar. Pelo menos, se não se acabar enquanto você estiver aqui, mas ela vai ficar aqui, você vai partir e vai deixar ela. E no futuro, ela não vai existir mais. Porque o Senhor está dando um aviso para o homem não se apegar a nada desse mundo. Então, aqui no fato ele fala bem assim, que Jesus, respondendo e disse, ao cautelar e busque que ninguém vos engane. Ele falou isso para seus discípulos. A preocupação do Senhor Jesus Cristo no dia de hoje é que nós não devemos ser enganados. Porque até muitas pessoas estão sendo enganadas. E quem é que engana essas pessoas? Os enganadores que estão enganando as pessoas é verdadeiramente aqueles que estão usando a palavra de Deus, mas usando a palavra de Deus engana, né? É os falsos profetas que oferecem coisas desse mundo, que oferecem casa, esses são os enganadores, qual o Senhor está falando, ao cautelar e dos enganadores, que vêm em meu nome, e dizendo Cristo está ali, Cristo está aqui. Nós sabemos que isso tudo é enganação, isso é uma falsificação. Nós sabemos que o Senhor está preocupado que o povo seja enganado. Agora, quer saber se eu e você estamos preocupados em se preparar para não ser enganado ou não? Porque ele fala que se não tiver cuidado, até os espíritos serão enganados. E nós sabemos que nós temos que estar firme com ele para não sermos enganados. Porque o único meio de você não ser enganado é você ser um homem de oração, uma mulher de oração. Aleluia. Né? Mas está vendo? Ah, eu não sou enganado. Você já está enganado há muito tempo. Aquele que não obedece à doutrina dele já está enganado. Porque ele mesmo está enganando a si próprio. Ele está enganando a si próprio. O que não obedece a essa palavra é um enganador da sua própria vida. Porque Deus não vai te levar para o céu você errado. Deus não vai levar você para o céu você achando que você está pronto para ir, não. Você é o primeiro que está sendo enganado e é o primeiro que já sabe dentro do seu coração que não vai. Não vai. Porque a palavra de Deus ela não é mentirosa. Aí aqui no 6 ele fala, ouvir de guerra, de remor de guerra. Olhai e não vos assusteis, porque isto não é o fim. Aqui está falando o que acontece, né? Remor de guerra, remor de guerra. Então, o que está acontecendo no mundo? Não é isso? Não é o que está acontecendo nos 4 cantos do mundo? Não é guerra, problemas e situações difíceis? Não é o que está acontecendo? Mas não é o que está escrito na palavra de Deus? Se nessa palavra tivesse escrito outra coisa, nós poderíamos até ficar triste, mas nós temos que ficar alegre, porque o que está escrito aqui é o que está acontecendo no mundo. Está acontecendo no mundo isso, justamente isso. Então simboliza e significa que Deus está cumprindo a sua palavra na terra. E nós temos que olhar e se preparar, porque se está cumprindo tudo isso, a vida de Jesus vai ser cumprida também. Então nós temos que se lembrar disso. Ele fala assim, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, peste, terremoto, em vários lugares. Mas todas essas coisas são princípios de dores. Então, está falando que todas essas coisas são os princípios de dores. Quer dizer o quê? Que ainda vai ficar mais pior. Quer dizer o quê? Que vai ficar mais difícil. Então, ele está nos orientando tudo que está acontecendo. Por quê? Você vê país contra país, nações contra nações, povo contra povo, reino contra reino, irmão contra irmão, irmã contra irmã. Então, tudo isso é o que está cumprindo a palavra de Deus. Está se cumprindo a palavra de Deus para que o povo veja que tudo que ele deixou escrito não vai cair nem um tio, como ele tem falado na sua palavra, porque a palavra de Deus é para se cumprir. Então nós estamos vendo se cumprir a palavra do Senhor, porque nós olhamos as notícias, mal notícias, problemas de país contra país, país querendo tomar outros países, povo querendo tomar outro povo querendo trazer confusões e mais confusões.
bomba para todos os lados, guerra para todos os lados. Cada país quer ser mais forte, seu potencial de guerra. Cada um quer mostrar que é superior ao outro. E voltando para o meu evangelho, as igrejas se tornou as mesmas situações. Cada igreja, ele quer dizer que Deus é só com eles, que Deus é só naquela igreja, que aquela igreja é de Deus, as outras igrejas não é de Deus. Nós vemos esse conflito no mundo inteiro de ponta a ponta. Pastores batendo no peito que Deus só usa ele, que ele é de Deus e os outros não é, né? Nós vemos muito isso. Então, é o que está acontecendo. Tanto para o lado não espiritual, como para o lado espiritual também. Então, nós sabemos que cumprindo a palavra de Deus, amando de si mesmo, querendo ser melhor do que até o próprio Deus. Mas nós temos que se colocar na palavra e colocar na posição e ver que tudo isso não é para nós ficar tristes e nem ficar com medo, mas para nós dar glória a Deus, de alegria e dizer graças a Deus, Senhor, que a tua palavra está se cumprindo. Graças a Deus que tudo que o Senhor falou não é mentira, é verdade, porque está se cumprindo. Graças a Deus que a tua palavra, por mais que alguém diga que essa palavra não é tua, mas ela é tua porque está se cumprindo o que está sendo falado, está se cumprindo o que estava escrito desde os princípios. Então, nós estamos vendo que a palavra de Deus ela tem poder, ela é verdadeira e ela é fiel. No 9 fala assim, então, vós hão de ser entregue para ser atormentado, matam-vos serás odiado de toda a gente por causa do meu nome. Então, aqui, uma palavra que nos afirma que você e eu, que tentamos pregar a palavra de Deus verdadeira, nós somos odiados por todas as pessoas. Principalmente por aqueles que é crentes carnais, que não querem obedecer a palavra do Senhor, que não querem entrar na posição. Essas pessoas nos odeiam. Essas pessoas têm raiva da gente. Essas pessoas querem ver o nosso mal. Essas pessoas querem ver nós mortos e enterrados. E também por um povo que nem quer saber da palavra de Deus. Mas por quê que acontece isso? Porque nós defendemos o nome de Jesus Cristo, o nome poderoso, o nome maravilhoso. Defendemos a verdadeira palavra de Deus. E por nós defender a palavra de Deus, é que as pessoas não nos têm uma pessoa do lado deles. Porque realmente nós não estamos do lado deles, nós estamos contra eles. Porque o homem de Deus que ama a verdadeira palavra de Deus, ele é contra o pecado, ele é contra o mal. Ele não aceita o pecado, nem aceita as coisas erradas. Então é por aí que as pessoas que estão no pecado e estão no erro, que levantam contra a verdadeira palavra de Deus e contra tudo que aquilo que é de Deus. Porque o Satanás, ele é sujo e ele não gosta de limpeza. Então, onde que tem limpeza, ele se levanta com a limpeza, que simboliza a palavra de Deus e a graça do Senhor Jesus Cristo. Então, todos que estão sujos, não aceitam a limpeza e nem quer saber da limpeza. Mas quando se faz a limpeza para eles ficam nervosos e bravos, porque não quer ser uma pessoa limpa de Deus, não quer ser uma pessoa abençoada para morar com o Senhor Jesus Cristo. Então, é por aí que o homem de Deus, mulher de Deus, muitos vão morrer pelo Evangelho do Senhor, muitos vão ser apredejados, muitos vão ser entregues aos homens maus, para fazer mal, mas se Deus permitir, vai conceder que seja feito, se não permitir também, deixa para lá. O importante é que você não negue o nome do Senhor, não tenha medo disso e nem medo do que vai acontecer, mas seja fiel a Deus. Diante de uma palavra dessa, se você prega a verdade, você tem que pregar muito mais a verdade, porque tudo que está acontecendo aqui é a verdadeira palavra de Deus se cumprindo na terra, nos dias de hoje. Então, não podemos ficar com medo de nada, mas sim pregar muito mais ainda do que o que vem pregando a verdadeira palavra de Deus. Porque a verdadeira palavra de Deus não pode ser escondida. Tem que ser lançada ao coração das pessoas para que as pessoas venham se converter. Aqui ele fala, nesse tempo, muitos serão, se escandalizarão, trairão-se aos outros e se aborrecerão uns aos outros. Então aqui está escrito, quantos escândalos nós estamos vendo no meu evangelho hoje para se cumprir essa palavra? Quantas pessoas que estão escandalizando o nome do Senhor Jesus Cristo? Quantos pastores, quantos homens que são de Deus casando, trocando de mulher, matando a própria mulher, dizendo que ela se matou, fazendo piores situações para casar com ela mais nova, para fugir da palavra de Deus e escarnecer a obra do Senhor. Só que o Senhor também fala na sua palavra que é lícito que vem o escândalo, mas é daquele por quem vem o escândalo. Então o que é que o Senhor quer falar? Que todos esses pastores, esses homens que fazem coisa errada e usam a palavra de Deus e deixam descobrir tudo isso, vão pagar um alto preço. E é aqui nessa terra, não é lá fora, é aqui. Enquanto estiver aqui, enquanto não pagar o último centil da cobrança de Deus Todo-Poderoso, não vão partir daqui. Porque Deus vai fazer pagar aqui, porque
porque aqui faz e aqui se para. E tudo é aqui, porque depois que partir do lado sujo, não tem mais jeito de entrar no reino de Deus, né? E aqueles que são de salvação vão pagar noite e dor, muitos e muitos anos, para pagar o preço do erro que cometeram, usando a palavra de Deus da maneira que tem usado. Então, essa palavra está se cumprindo. Porque o que nós lemos hoje, de mau testemunho dos homens de Deus, de Deus não é mais, que era de Deus e agora não são mais, porque eles obedeceram a palavra do Senhor. Então, o que é que acontece? Muitas coisas que nós estamos vendo no dia de hoje, é para nós ver que a palavra de Deus se cumpre. Quantas pessoas que estão se aborrecendo uns aos outros? Quantas pessoas que não amam mais o seu irmão, nem amam mais a sua irmã? Quantas pessoas que hoje não têm mais comunhão, não têm mais a paz? Porque perderam o vínculo com o Senhor Jesus Cristo. Perderam a união de Deus. Porque a paz vem de Deus. Se nós não tivermos Deus, nós não temos paz também. A paz vem do lado de Deus. Então, se o homem não tem essa paz, é porque ele ainda não está totalmente convertido e não tem o coração de Deus no seu coração. Então, o que nós temos que se apegar nessa palavra, entender que o Senhor está tentando dar esse ensinamento para os seus discípulos naquela época, tentando orientá-la. E ele diz bem claro, abertamente: ao cautelai e tenha cuidado dos vossos profetas, as pessoas que usam o meu nome somente para enganar o ser humano. Então o Senhor estava dizendo naquela época, e hoje, por dia de hoje, temos que ter muito mais cuidado, porque hoje cresceu a população, cresceu também o número de falsos profetas na terra. Então nós temos que estar atentos, nós temos que estar completamente voltados para essa palavra de Deus. E tem mais uma que nós temos que entender dessa palavra. Essa palavra é tão dura, tão maravilhosa, tão linda, que nós estamos dentro dessa palavra aqui, e eu digo para os irmãos que todos aqui estão: você quer daqui um ano estar pregando a palavra de Deus? Pois ore e jejum, senão daqui um ano você não consegue estar também pregando essa palavra de Deus. Porque cada dia que passa, as coisas vão apertar mais. Cada dia que passa, o negócio fica mais difícil. Hoje, você pode até bater no peito: eu vou pregar até o fim da minha vida. Nós temos que estar valendo, estar atento, porque pode ser que você não consiga fazer isso. Porque só vai conseguir fazer se andar alicerçado em Deus todos os dias. Nós temos que orar constantemente, meter o nosso joelho no chão e dizer: Senhor, me livra da queda, me livra de eu desistir daquilo que é do Senhor. Porque o Senhor está dando um ânimo aos seus discípulos, ensinando ele. Ele fala bem claro aqui, ó. Então, juízo de guerra, temor de guerra, o certo, porque tudo levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome e peste, terremoto. Aqui é o que está acontecendo. Nós sabemos que no mundo inteiro tem fome. Uns tem mais lugar que tem fome, outros tem lugar que tem fome. No Ceará tem fome, no Pernambuco tem pessoas que estão com fome. Na África a gente fala, cumprindo essa palavra. Cumprindo tudo isso que está escrito. Para quê? Para nós se apegar mais a essa palavra. Porque se aqui tivesse escrito ao contrário do que nós estamos vendo no mundo hoje, aí a palavra de Deus não tinha valor e estava sem efeito. Mas tudo que você olha no mundo hoje é o que você vê enquadrado nesse 24 aqui. Quer dizer, as guerras, temor de guerra, irmão contra irmão, nação contra nação, povo contra povo, falso profeta enganando o povo, falso profeta escândalo na obra de Deus, homens que estão desescandalizando a obra do Senhor. Tudo o que está escrito é o que está acontecendo nos dias de hoje. Para quê? Para você entender e ter certeza que a palavra de Deus está se cumprindo na terra. Se está se cumprindo, é porque vai se cumprir também a vida de Jesus para buscar o seu povo na terra. Porque tudo que você tem que se preocupar com a vida dele. Se está se cumprindo isso aqui, vai se cumprir o restante que ele deixou. Que ele disse que vai buscar um povo remido e lavado no seu sangue. Um povo zeloso de boas obras. Que zelo é isso? Zeloso de boas obras é o quê? Um povo que não faz a obra de Deus relaxadamente. Zeloso quer dizer o quê? Cuidar bem da obra de Deus. Cuidar bem de você próprio. Quando você é uma mulher doutrinária, um homem doutrinário, você está cuidando da própria palavra de Deus, você está cuidando, zelando daquilo que é de Deus. Porque se o homem ele não cuida da palavra de Deus, ele também não cuida dele. Porque a palavra de Deus, quando nós cuidamos dela, nós estamos cuidando de nós. Porque a nossa vida está escondida dentro da palavra de Deus. A nossa vida está escondida dentro de Deus, dentro de tudo que é do Senhor. A partir do dia que nós aceitamos a palavra do Senhor, nós aceitamos esses mandamentos, nós
estamos escondidos dentro da verdadeira palavra de Deus, estamos escondidos dentro da verdade de Deus. Então, nós estamos protegidos pela palavra de Deus, protegidos por a mão de Deus, porque é o dono da palavra de Deus. Então, aí aqui ele fala assim, aí o modelo fala, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. De onde vem essa iniquidade? Nós sabemos que aqui está falando bem claro, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Por que o amor de muitos se esfriaria? Nós sabemos que o mundo já é uma lei, o mundo já vive no pecado constantemente. Mas o que esfriou a igreja e o que esfriou o povo de Deus é a contaminação dentro da casa de Deus. A contaminação dos pastores, dos homens de Deus que nós acabamos de falar. Essas pessoas que não deram ouvido à voz de Deus, que contaminaram a obra de Deus. E por as pessoas que até mesmo na casa do Senhor, vê um pastor cair, ou vê um pastor fazer coisa errada. Tem muitos membros que desistem e não quer mais louvar o Senhor, porque ele viu o pastor cair, porque ele viu o missionário cair, porque ele viu o diabo cair. Então o que acontece? Ele caiu junto com essa pessoa. Então a iniquidade atingiu ele. O amor dele se esfriou, e ele acabou a força e não consegue mais louvar a Deus porque ele foi olhar para o homem. Então, se você olhar para o homem, se você olhar para esses homens e não olhar para Jesus Cristo, mas nós cai também. Porque o homem é cheio de falhas, é cheio de problemas. Mas nós sabemos que Deus chama uma multidão. E quando vai chegar lá no final, vai chegar um pouquinho só. Porque até aconteceu isso quando Moisés tirou o povo do Egito pelo zoeiro, saiu aquela multidão. Mas quem entrou na terra prometida? Um pouquinho. Por quê? Porque não obedeceram a palavra de Deus. Por que demorou tanto? Por que sofreu tanto? Por causa da sua obediência à palavra, ao homem de Deus, desobedecendo, murmurando, não aceitando a verdadeira palavra de Deus. O homem teimoso, uma teimosia. Então, da mesma forma, por dia de hoje, Deus chama aquela multidão. O homem, quando está começando a obra de Deus, ele é humilde, ele é uma bênção, ele diz, Senhor, o que tu quiser eu vou fazer, e obedece, é uma bênção. Mas quando ele começa, Deus usar ele, quando ele começa a se encher, Deus começa a fazer, ele começa a entrar também junto o orgulho, entrar junto a rapina. Então Deus quer trabalhar, mas Ele deixa o inimigo entrar também do outro lado. Então nós sabemos que tem duas vozes. Vamos dar ouvidos à voz de Deus. Satanás fala de um lado e Deus fala do outro. Sabia? Já prestou atenção nisso? Já prestou atenção nisso? Pois pode prestar atenção. Que você vai ouvir duas vozes. E só uma voz é de Deus. A outra não, a outra é do inimigo. Muitas das vezes, você está pronto para fazer uma coisa. E você prepara para as coisas de Deus. E o inimigo começa a colocar seta na tua mente. Você começa a perceber que está tendo uma força negativa. Você começa a perceber que está tendo uma força para impedir você fazer aquilo. Isso aí é o inimigo. É a razão do inimigo querendo te impedir você fazer o bem de Deus. Mas do outro lado está Deus falando no teu coração que você tem que ir. Que você tem que renunciar a si mesmo e partir para fazer a obra de Deus. Partir para fazer o querer de Deus. É o que entra. O mais forte que Deus quer que entre no seu coração e no meu. Renunciar a si mesmo para poder fazer a vontade de Deus. A carne ouve a voz do inimigo, mas o Espírito ouve a voz de Deus. Se você estiver espiritualmente, você vai ouvir a voz de Deus. Se você estiver na carne, você não vai ouvir a voz do inimigo. Deus fala com você e você não consegue ouvir, porque a carne que tem contaminado, a obra da carne, a inclinação da carne, não deixa você ouvir a voz de Deus. O homem só consegue ouvir a voz de Deus se ele estiver espiritualmente. Se ele não estiver espiritualmente, ele não consegue perceber a sensibilidade do Espírito Santo de Deus. Ele não consegue perceber o convite do Espírito Santo de Deus chamando ele. Ele não consegue perceber Deus convidando para fazer as coisas boas. Mas ele só consegue perceber a obra da malícia, a carne. O inimigo chamando para a derrota dele. Aí é onde que entra, que não dá ouvido à voz de Deus, mas sim à voz do inimigo. Porque para dar ouvido à voz de Deus, tem que estar sensível ao Espírito Santo de Deus. E não adianta dizer que você está ouvindo a voz de Deus, porque você sabe, todo mundo de hoje já sabe, quem está dando ouvido à voz de Deus, pelas suas atitudes. Pela sua atitude você sabe quem é de Deus e quem não é. Pela atitude você sabe uma atitude boa. Você sabe que a atitude é boa. Você sabe que a pessoa está se preparando, está preocupada com as coisas de Deus. Para se cumprir o que a irmã Bia tem até pregado falando, a árvore boa. Se você não está dando bom fruto, o que é que você tem de Deus? Nada. O fruto seu é o quê? Que fruto é que você está dando?
Então, é por aí que nós temos que ter cuidado. Então, é por aí que o Senhor diz, cautelai do falso profeta. Porque se você tiver sensível a essas coisas, quando a palavra negativa vier contra você, você sabe que aquilo não é de Deus, é um falso profeta. Você sabe que aquele falso profeta está tentando tirar você da verdade. Aquele falso profeta está tentando te cegar, está tentando te conduzir para a obra da carnais, não para obras espirituais. Então, não é difícil entender a palavra do Senhor. Jesus está aqui falando dos seus discípulos abertamente com eles, dizendo para eles o que eles têm que fazer. Fala bem claro aqui, muito bonito, muito maravilhoso. Então, é uma coisa muito bonita. Aqui no 3, estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se ele, os seus discípulos, em particular dizendo, dizendo-nos quando serão essas coisas, que sinal há de tua vinda e o fim do mundo. Aí no 4 ele fala, Jesus respondendo, lhe disse, ao cautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, e dizendo, eu sou o Cristo, enganarão a muitos. Então, aqui, abertamente, já está falando que enganarão a muitos. Eu não estou dizendo que vai tentar enganar. Em outro lugar fala que vai tentar enganar o Deus escolhido. E aqui está falando que vai enganar muitos. Muitos, que muitos são esses? Muitos que não olhar e não prestar atenção à sensibilidade do Espírito Santo de Deus. Não prestar atenção o que é a verdadeira palavra de Deus. Não prestar atenção o que é a verdade, as coisas verdadeiras. Então o Senhor estava dizendo, ao cautelai, com esses que vêm em meu nome, dizendo eu sou o Cristo. Ele falou que é para ao cautelar. Porque todo mundo que está com a Bíblia na mão, ele vai querer ser o melhor. Se ele sabe que Cristo deu um bom exemplo e foi o melhor, ele quer ser Cristo. Outros querem ser Deus. E assim por diante. E o diabo não vem usar outras coisas a não ser a palavra de Deus. Ele vem usar a palavra de Deus para enganar o ser humano. Mas se você está sensível ao Espírito de Deus, ninguém vai vos enganar. Você vai ser abençoado, vai morar no céu, porque o desejo de Deus é que você vá morar no céu. O desejo do Senhor é que nós todos vamos morar no céu. Agora não adianta nós querer morar no céu da nossa maneira. Nós não adianta pensar que vamos morar no céu da nossa forma. Nós, para morar no céu, nós temos que ser valentes. Nós temos que tomar o céu à força, que nem é falado na palavra do Senhor, o céu é tomar a força. Nós temos que ter esforço, se esforçar e ser valente para que nós possamos continuar fazendo a vontade de Deus. E isso não é fácil. Tem que renunciar a muitas coisas. Renunciar a nós mesmos. Enquanto nós estivermos dando valor a nós, nós dizendo eu sou tal, como eu sou bonito, como eu sou bonito, como eu sou isso. Quando você estiver pensando isso, você não vai chegar perto de Deus nunca. Mas dizer, Senhor, como a minha alma é bonita para ti, então nossa alma é muito preciosa aos olhos de Deus. Então nós dizemos, Senhor, a minha alma tem que ser tua. Então nós se entregamos corpo e alma para Ele, e o milagre vai ser grande nas nossas vidas, na vida dos que obedecem a palavra do Senhor. Aí aqui ele fala bem claro no 14, e este evangelho do reino será pregado a todo mundo, e então virá o fim. Então, o que é evangelho? O evangelho da verdadeira palavra de Deus. Porque o evangelho já está sendo pregado em todo mundo, mas não o evangelho verdadeiro de Deus. O evangelho verdadeiro de Deus, esse sim que o Senhor está dizendo que precisa ser pregado a todo mundo. A verdadeira palavra do Senhor, aquela palavra que aborrece o carnal, que o carnal não aceita, mas só aceita os espirituais. Que o carnal tem que ouvir ela e vai ficar nervoso com ela, vai até ficar irado com ela, mas depois de ter toda a salvação, ele vai meter o joelho no chão, vai se converter, vai dizer, muito obrigado por aquela palavra, Senhor. Porque a palavra, quando ela vem nos corrigir, é porque Deus nos ama e quer levar nós para o céu. Então, é um recado de Deus nessa noite, nós sabemos que tudo que está acontecendo, está revelado nessa palavra. Tudo que está acontecendo, os princípios de dores, então não é o fim, mas só os princípios. Quer dizer, o que vai ficar mais difícil as coisas. Mas Deus vai nos preparar, vai nos ajudar, e nós vamos conseguir chegar até lá. O que eu quero dizer para os irmãos é que orem e jejuem a cada dia mais. Se quiser continuar. Se não quiser continuar, pode ficar sem jejuar e sem orar, que amanhã você não vai continuar. Amanhã você vai ser um que vai estar no meio da rua aí, gritando, dizendo, não quer saber dos crentes, não, os crentes são mentirosos. Não, a igreja não quer essa igreja não. Amanhã é essas pessoas que vai estar aí na rua dizendo, os pastores são mentirosos. Realmente tem pastor mentiroso, mas todos verdadeiros. Então, amanhã só vai conseguir pregar essa palavra, se orar, se jejuar, senão não consegue. Porque a palavra de Deus, o próprio Deus está estreitando para ver quem é o dele. Só o Deus que vai conseguir no futuro pregar essa palavra verdadeira. Porque pregar a verdade
só consegue os dedos. Porque pregar mentira, multidões estão pregando aí. Multidões estão fazendo isso. Agora eu quero ver é pregar a verdadeira palavra como que ela é. Aí sim. Então, é isso que está acontecendo no dia de hoje. As pessoas estão fugindo da verdade e estão naquele meio daquela multidão enganados e enganando os outros. Mas nós temos que saber que o Evangelho verdadeiro de Deus, ele não é construído de grande multidão, mas de poucas pessoas que honram o Senhor. Se fosse assim, eu não tinha feito aquele investimento tão grande que ele fez no início até o fim para salvar 8 pessoas, para lutar tanto. Não, nós temos que saber que onde se pregar a verdade, não vai vir uma multidão. Por quê? A multidão não quer ouvir a verdade. Quem é que vai querer sair do mundo, se não for de Deus, e entrar na verdade? Porque quem está numa igreja que não tem doutrina, lá o pastor está enganando. Ô filho, agora você trazer o dízimo, a oferta, está vendo a sua casa, traga para cá, que aqui você é bem-vindo, e você vai morar no céu. É isso que eles falam, eles falam isso. Eu quero ver falar a verdade. É pregar a verdade como Jesus pregava, ensinar como Jesus ensinava. Isso é o que ele quer, é o que ele vai cobrar de muitas e muitas pessoas no futuro, né? Mas nós vamos continuar e acreditando e vamos falar essa verdade até o fim, enquanto nós vivemos. Porque foi para isso que Deus te chamou. Deus te chamou para isso, não volte para trás e nem desanime, mas tempo antes, porque ele venceu o mundo, nós vamos vencer junto com ele. Amém? Vamos orar ao Senhor e agradecer